Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos. Tudo bem? Professor Marcelo Campos aqui, você está no canal do meu laboratório. E no vídeo de hoje, a gente começa a conversar sobre os mecanismos que estão envolvidos com o processo de transpiração pelas plantas. Então, esse é um vídeo a respeito de estômatos. E nesse vídeo, especificamente, a gente vai conversar a respeito da estrutura e da função dos estômatos. Sempre lembrando aí que, se você está gostando do conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Bom, esse vídeo ele faz parte de um grupo de vídeos que a gente está entrando aqui no canal a respeito do contínuo solo-planta-atmosfera. O contínuo solo-planta-atmosfera é esse contínuo de água que existe, que começa lá na raiz, na interface entre o solo e a planta. Ele continua por dentro da planta, onde a planta vai conduzindo essa água através dos seus vasos condutores, e ele termina com a interface entre a planta e a atmosfera. Esse vídeo que eu estou entrando aqui hoje, ele faz parte da parte final desse contínuo solo-planta-atmosfera, onde a gente vai ver a interface entre a planta e a atmosfera. Então, ele é um vídeo onde a gente vai começar a tratar do processo de transpiração e a gente vai falar bastante sobre abertura e fechamento dos estômatos. Então, os estômatos são o nosso objeto de estudo para essas aulas de agora. O nome estômatos vem do grego stoma, que significa boca, e a gente pode justamente pensar em estômatos pensando em pequenas bocas que existem ao longo da planta. A gente está vendo aqui ó, uma figura bem famosa, onde a gente consegue ver dois estômatos. E eles parecem boquinhas mesmo. A gente está vendo que eles podem estar nesse estado aberto e nesse estado fechado. Eles são encontrados em todas as plantas terrestres, desde as plantas mais basais, como briófitas, até as plantas mais superiores, como as geospermas. Ocorrem em caules, flores, frutos, mas principalmente nas folhas, onde eles têm uma alta densidade, podendo chegar a mais de 1.000 estômatos por metro quadrado. E eles podem ser encontrados, como eu falei no começo do slide, nesse estado aberto ou fechado. Então, a gente está vendo nessa parte mais superior aqui à esquerda, um estômato no estado fechado, onde a boquinha parece estar fechada, e aqui na parte inferior, na direita, a gente vê um estômato na condição aberta, onde a boca parece que está aberta. Apesar deles representarem apenas 1% da superfície foliar, mais de 90% da água perdida pela planta por transpiração vai acontecer por saída por esses estômatos. Então, esse vapor de água que a planta perde por transpiração, ele basicamente vai estar passando pelo estômago e saindo pela atmosfera. Então, por isso que ele é um componente muito importante desse contínuo solo-planta-atmosfera, que é por ele que acontece quase toda a transpiração que a gente tem na planta. E a transpiração é o que faz o contínuo solo-planta-atmosfera acontecer. Antes da gente começar a entrar na fisiologia do estômago, eu acho muito importante a gente conversar um pouquinho sobre a anatomia do estômago. Então, a gente está vendo aqui duas fotos, uma representando o estômago visto de frente, essa aqui de baixo, que é essa foto, essa característica bem clássica de estômagos que a gente vê na maioria dos livros, né? Que é o estômago visto de cima, e aí ele parece essa boquinha mesmo. Mas a gente está vendo nessa figura mais central aqui do slide, o estômago visto de lado. Então, eu vou tentar identificar, tanto na figura de baixo quanto na figura de cima, alguns componentes dessa estrutura estomática. Então, por exemplo, a gente tem o que a gente chama do poro, ou ostíolo, que é essa abertura que existe no estômago, esse buraco que existe no estômago. É justamente por aí, pelo poro, que a gente vai ver essas trocas gasosas acontecendo, e o estômago tem capacidade justamente de abrir ou fechar esse poro. E quando ele está muito aberto, a gente está vendo uma alta condutância estomática, ou seja, uma quantidade de gases passando muito facilmente pelo estômago, então a transpiração vai acontecer. Quando o poro está fechado, a gente diz que vai ter uma baixa condutância estomática, ou seja, as trocas gasosas não estão acontecendo por causa que esse poro foi fechado. A gente não tem uma ligação entre a parte interna da planta e a parte externa, né, a atmosfera, porque esse poro foi fechado. Então, é por ele que vão passar os gases e o vapor de água. Ao redor desse poro, a gente tem duas células chamadas de células guarda, que formam como se fosse o lábio da boquinha. E são essas células guarda que controlam justamente a abertura e fechamento do estômago. Elas são células parenquimáticas especializadas que podem aumentar ou diminuir de tamanho justamente para regular o tamanho deste buraquinho que existe no meio delas. Elas são conectadas nas bordas, né? Elas são unidas nas bordinhas, formando essa linhazinha que você vê aqui nas bordinhas, né? Na ligação entre
entre as duas células guarda, e elas têm essa capacidade, então, de controlar o seu tamanho e a entrada de água nas células guarda, como a gente vai ver já já, ela controla o tamanho dessas células e a abertura e fechamento do estômago. Ao redor das células guarda, a gente tem células epidêmicas chamadas de células subsidiárias ou células companheiras. Essas células, elas têm uma alta conexão citoplasmática com as células guarda e elas funcionam como doadoras ou receptoras de sais para controlar a abertura e fechamento do estômago. Para controlar, como a gente vai ver já já, o potencial osmótico das células guarda para controlar o quanto o estômago está aberto ou fechado. Então, essas células subsidiárias, elas são geralmente, a gente tende a não estudar muito elas, né, quando a gente está falando de estômago, ou a gente não pensa muito nelas, mas elas são muito importantes para fazer esse controle de entrada e saída desses osmorreguladores para conseguir controlar a entrada e saída de água nas células guarda e, então, controlar a abertura e fechamento dessas células, do estômago em si. E aí, lá embaixo do estômago, é uma coisa que a gente só consegue ver nessa micrografia mais superior, a gente tem o que a gente chama de câmara subestomática. Se você pudesse entrar pelo estômago, você ia cair dentro dessa câmara subestomática. Ela é como se fosse um buraco que existe embaixo do estômago, que é onde realmente as trocas gasosas estão acontecendo. Não tem células aqui. Isso aqui é realmente um furo onde a gente vai ver trocas gasosas acontecendo entre essas células que estão aqui adjacentes a essa câmara subestomática e a câmara subestomática em si. E aí, quando você tem o fechamento do estômago, esse estômago está justamente enclausurando, fechando essa câmara subestomática, impedindo que as trocas gasosas aconteçam. Quando a gente fala de estrutura de estômatos, a gente pode também observar variações morfológicas que existem entre monocotiledôneos e dicotiledôneos. Então, essa estrutura de estômago que a gente costuma ver nos livros didáticos, né, que parecem duas salsichinhas, uma colada com a outra, isso é o que a gente vai ver geralmente em dicotiledôneos, onde as células guarda, elas apresentam realmente esse formato de feijãozinho, formatinho de salsicha, né? Essas duas luazinhas grudadas uma na outra. Então, isso a gente geralmente vai ver em dicotiledôneos. Uma outra coisa muito interessante que acontece nas dicotiledôneas é que o padrão de formação dos estômatos no epideme, ele é totalmente desorganizado. Então, a gente não consegue prever onde os estômatos vão aparecer numa dicotiledônia. Porque nessa imagem que a gente está vendo aqui embaixo, ó, você consegue ver que as células estão totalmente desorganizadas. A gente não vê um padrãozinho de aparecimento de estômatos em um local específico. Isso tem a ver com o padrão desorganizado das células epidêmicas em si. Geralmente, nas dicotiledôneas, as células epidêmicas elas são encontradas nesse padrão bem desorganizado, né? Um parâmetro bem caótico de formação dessas células epidêmicas. Então, já a gente vai ver que para as monocotiledôneas isso é bem diferente. Uma outra coisa muito importante é que algumas dicotiledôneas elas tendem a ser hipostomáticas. Hipostomáticas é quando o estômago está presente somente na face abaxial da folha. Lembrando que a face abaxial é a parte de baixo da folha, a abaxial a parte de cima. Mas a maioria das dicotiledôneas, ela não vai ser hipostomática. Ela, na verdade, vai ter mais estômatos na face abaxial do que na abaxial. Tá? Então, é diferente do hipostomático. O hipostomático é só na face abaxial, não vai ter nenhum estômago na abaxial. A maioria das dicotiledôneas apresenta mais estômatos na face abaxial do que na abaxial. Faz até sentido você colocar mais estômatos na parte de baixo do que na parte de cima da folha, porque geralmente a parte de cima da folha está recebendo mais radiação solar e aí a planta transpiraria mais, né? Então é melhor você colocar o estômago na parte de baixo, onde fica mais fresquinho, entre aspas, para aqueles estômagos estarem presentes e aí a planta vai transpirar, a tendência é transpirar menos. Obviamente que algumas plantas vão ter estômatos somente na face superior, na face adaxial da folha, como as plantas aquáticas. Não faz sentido a gente colocar estômatos na parte de baixo das folhas de uma planta aquática, sendo que essa parte vai estar em contato com a água e aí você vai dificultar trocas gasosas. Então, essas plantas aquáticas, elas tendem a ser o que a gente chama de epistomáticas. Elas apresentam, então, os estômatos somente na face superior da folha. Tá? Obviamente, como estou colocando aqui no slide, por razões óbvias. A gente está vendo essa micrografia aqui na parte inferior esquerda aqui do slide, bem bacana, onde a gente consegue ver, isso aqui é um corte de uma dessas plantas aquáticas, a gente consegue ver apontado pelas setinhas as células guarda e o poro, né, o ostilo, e aqui embaixo do ostilo a gente consegue ver justamente a cavidade subestomática.
esse buraco que existe, né, esse poço que existe embaixo do estômago, onde a gente vai estar realizando as nossas trocas gasosas. Quando a gente compara, então, essa estrutura agora com as monocotiledôneas, a gente vai ter um padrão de estômago bem diferenciado. Nas monocotiledôneas, as células guarda, elas não parecem feijõezinhos, não parecem salsichas, elas parecem halteres, os pezinhos que a gente usa para fazer ginástica. Então, a gente está vendo aqui, ó, esse formato de haltere, que é bem diferente do que a gente viu nas dicotiledôneas. Então, é um padrão de células guarda bem diferenciado. E uma outra coisa muito interessante que acontece nas monocotiledôneas é que as células epidêmicas, elas são agrupadas de uma maneira muito mais organizada. E nesse sentido, como o estômago é realmente também uma célula epidêmica, a gente consegue predizer onde o próximo estômago vai aparecer no processo de desenvolvimento de uma folha. Então veja aqui nessa imagem, aqui na parte inferior, onde a gente consegue ver o estômago aparecendo, as estruturas estomáticas aparecendo quase que de modo organizadinho, né? Então, elas estão sempre, a gente vê, por exemplo, aqui, ó, tem uma fileira, tem um estômago, uma célula do epidêmio, um estômago, uma célula do epidêmio, um estômago, uma célula do epidêmio. Então, a gente consegue fazer esse padrão e predizer melhor onde o estômago vai aparecer. E, por fim, é importante só salientar que as monocotiledôneas tendem a ser anfistomáticas, quando os estômagos aparecem de maneira semelhante, em densidade semelhante, tanto na face abaxial quanto na face abaxial. A densidade estomática, ou seja, a quantidade de estômagos que a gente tem por área, ela é altamente variável nas plantas em função do ambiente onde aquelas plantas estão inseridas. Então, eu estou colocando aqui, ó, nesse slide, alguns fatores que controlam justamente essa densidade estomática. E a gente está vendo que tem várias coisas aqui que nós, seres humanos, podemos manipular para controlar a quantidade de estômagos que aparecem numa planta. Então, a gente está vendo aqui do lado esquerdo duas micrografias representando folhas de uva, vitis vinifera, antes e depois do ataque por insetos. A quantidade de estômatos nessa folha aumentou. Claro que a gente não tende a não manipular a presença de insetos numa planta, mas a gente pode ter padrão semelhante a esses daqui, manipulando coisas como intensidade luminosa, concentração de gases ou a temperatura que essas plantas estão inseridas. Tá? Inclusive, um ponto muito importante a salientar é que o aumento no CO2 da atmosfera, causado principalmente então aí pela atividade humana, né, atividade industrial, queima de combustível fóssil, agricultura, esse aumento no CO2 da atmosfera está levando à redução na densidade estomática das plantas. Então, nesse gráfico aqui, a gente está vendo o que está acontecendo com a concentração de CO2 na nossa atmosfera, de 400 mil anos até os dias atuais, e uma projeção para 2100, onde a gente está vendo que os níveis de CO2 na atmosfera estão em escalas estratosféricas, como nunca estiveram antes, né? Então, isso tem a ver com a atividade humana. A gente está vendo aqui, ó, nesse gráfico aqui de baixo, o que está acontecendo com a emissão de CO2 vindo de atividade humana no planeta, né? Então, queima de combustível fóssil, atividade agrícola, atividade industrial. E na linha vermelha, a concentração de CO2 na atmosfera. E a gente vê que as duas linhas estão subindo, né? Levando aí a gente a fazer uma correlação entre essas duas linhas. Então, é bem capaz que esse aumento no CO2 da atmosfera está acontecendo por nossa atividade, está acontecendo por causas humanas. E é interessante que a gente pode observar esse efeito do CO2 na atmosfera na densidade estomática em uma escala até pequena de tempo. Tá? A gente pode observar, por exemplo, em dados coletados em herbário, de plantas de 50, 40 anos atrás, a gente já consegue ver diferença na densidade estomática dessas plantas porque elas têm hoje em dia. Esse gráfico aqui mostra o que está acontecendo com a quantidade de CO2 na atmosfera de 30 mil anos atrás até os dias atuais. O gráfico está indo aqui da minha direita para a esquerda, né? Então de 30 mil anos para agora. Na linha vermelha a gente vê a quantidade de CO2 na atmosfera que está subindo, e na linha preta a densidade estomática, que está descendo. Então, a gente tem uma correlação oposta, né, entre a quantidade de CO2 na atmosfera e a quantidade de estômatos que uma planta tem. Então, a gente está vendo aqui, ó, mostrando aqui embaixo, que dados de fósseis e herbários já demonstram que a densidade estomática das plantas de hoje é 40% menor do que a gente tinha antes da Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um dos períodos onde a gente teve, um dos períodos a partir do qual a gente emitiu muito CO2 na atmosfera. Esse gráfico aqui mostra, então,
dados de densidade estomática em plantas de 1800 até os anos 2000, onde a gente vê essa densidade estomática caindo e aumento na quantidade do CO2 na atmosfera. A gente está vendo, então, aqui uma tabela do Woodward, de 1987, onde eles pegaram diferentes espécies de plantas e foram aumentando a concentração de CO2 da atmosfera dessas plantas, e a gente vê que sempre que você aumenta a concentração de CO2, a quantidade de estômatos nas plantas reduz. Isso tem a ver com o fato de que quanto mais CO2 você tem na atmosfera, menor é a necessidade das plantas de ter esses poros para fazer trocas gasosas. Então, se você pensar que a função dos estômatos é realizar trocas gasosas e principalmente absorver CO2, quanto mais CO2 você tiver na atmosfera, menos desses porozinhos você vai precisar, porque você tem muito CO2 na atmosfera. Isso, claro, vai impactar a transpiração e fotossíntese. Se você tem mais CO2 na atmosfera, você está fazendo mais fotossíntese e você está transpirando menos porque você tem menos estômatos nessas plantas. Então, aí a gente pode até levar a pensar, fazer uma linha de raciocínio totalmente falaciosa aqui, de que o aumento no CO2 da atmosfera é bom para as plantas. E ele realmente é bom para as plantas. Maior quantidade de CO2 na atmosfera leva as plantas a precisar ficar com uma quantidade menor de estômatos e manter esses estômatos cada vez menos abertos para fazer a absorção do CO2. E isso leva a uma menor taxa de transpiração, claro, uma maior taxa de fotossíntese. Só que onde está a parte falaciosa desse argumento? É que liberar CO2 na atmosfera vai levar também a efeito estufa, vai levar ao aumento de temperatura no local onde essas plantas estão acontecendo. E a gente está vendo isso acontecendo no nosso planeta hoje em dia. Então, esse aumento de CO2 que a gente está liberando, esse CO2 que a gente está liberando na atmosfera, está levando à retenção de raios do Sol aqui dentro no nosso planeta, gerando aumento de temperatura, levando essas variações climáticas malucas que a gente está vendo no planeta. E isso é horrível para as plantas. A gente já tem artigos demonstrando que aumento de 1 grau Celsius, por exemplo, pode reduzir a produtividade de trigo até 7%. Isso não é verdade só para trigo, isso é verdade para todas as plantas. As plantas não gostam de aumento de temperatura. Então, seria legal a gente liberar CO2 na atmosfera, seria bacana para as plantas, se isso não viesse junto com o aumento de temperatura. Só que isso não acontece. Então, vamos tirar da nossa cabeça essa história de que liberar CO2 na atmosfera é bom para as plantas. Seria bom se não viesse junto com um ponto extremamente negativo, que é o aumento de temperatura. Agora que a gente já conhece um pouquinho sobre a anatomia estomática, a gente pode conversar um pouquinho sobre a fisiologia do estômago, né? A gente vai conversar sobre transpiração no próximo vídeo. Vejo vocês lá. Tchau, tchau.